O som da água batendo nas pedras do rio lá embaixo era constante e poderoso, enquanto Dante se aproximava da borda da ponte de ferro, observando as águas turvas e revoltas. O vento forte fazia seus cabelos e capa esvoaçarem, e ele segurava firme nas correntes da ponte para manter o equilíbrio. O ar estava frio e úmido, com cheiro de água e vegetação ao redor. Ao longe, a floresta densa desaparecia nas sombras da noite que começava a cair. Ele segurava um mapa desgastado, cujas bordas desfiadas tremulavam ao vento. O desenho rústico marcava um caminho sinuoso até uma gruta escondida nas montanhas, um lugar que seu avô mencionara em cartas antigas. Dante não sabia se acreditava nas histórias sobre um tesouro enterrado por navegadores séculos atrás, mas a insistência do velho em seus últimos dias o intrigava. Ao descer da ponte, ele seguiu por uma trilha estreita, a lanterna na mão, projetando sombras alongadas. O solo úmido cedia sob suas botas, e o som de gravetos quebrando sob seus passos ecoava na escuridão. De repente, um brilho fraco chamou sua atenção. Uma pedra com inscrições estranhas, parcialmente coberta de musgo. Ele passou os dedos pelos sulcos, reconhecendo símbolos que se combinavam com os do mapa. Um arrepio percorreu sua espinha, não pelo frio, mas pela certeza de que estava no caminho certo. Mais adiante, a trilha se abria numa clareira, onde a entrada da gruta se destacava como uma ferida negra na encosta da montanha. Dante hesitou, lembrando-se dos alertas dos aldeões sobre vozes sussurrantes e homens que nunca retornaram. Mas a lanterna em sua mão tremia mais de ansiedade do que de medo. Ele entrou, e a escuridão o engoliu por completo, exceto pelo círculo de luz que carregava. O ar ficou mais denso, com um cheiro metálico que lembrava sangue seco. Seus passos ecoavam de forma irregular, como se a própria gruta respirasse. Em uma parede, ele encontrou marcas de ferraduras gravadas na pedra, dispostas em um padrão que repetia o símbolo do mapa. Ao tocá-las, parte da parede deslizou, revelando uma passagem estreita. Lá dentro, ossos humanos se misturavam a restos de barris apodrecidos, e no centro, sobre um pedestal de pedra, havia um baú coberto por uma camada de poeira cintilante. Dante estendeu a mão, mas uma voz rouca o fez paralisar. Nem tudo que reluz é ouro, forasteiro. Ele se virou rapidamente. A lanterna iluminava um homem de capa esfarrapada, o rosto oculto pelas sombras. O desconhecido ergueu uma mão enluvada, apontando para o baú. Aqueles que abrem este tesouro pagam um preço maior do que imaginam. Dante apertou o mapa no bolso, cortado pela dúvida. O homem desapareceu tão abruptamente quanto surgiu, deixando apenas o eco de uma risada seca. Ele abriu o baú e, em vez de moedas ou joias, encontrou pergaminhos amarelados e um estranho instrumento de metal, sua superfície gravada com os mesmos símbolos da gruta. Ao tocá-lo, visões fragmentadas invadiram sua mente. Uma frota em chamas, uma cidade submersa, um homem gritando o nome de alguém chamado Serafim. Ele recuou, atordoado, enquanto o artefato caía no chão com um clangor metálico. Fora da gruta, o céu já começava a clarear, mas Dante sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Dante saiu da gruta ao amanhecer, o artefato embrulhado em seu casaco, enquanto descia a montanha. A cidade portuária de Verniz ficava a 2 horas de caminhada, mas a névoa densa alongava a distância, transformando árvores em silhuetas fantasmagóricas. Ao chegar, o cheiro de sal e carvão queimado dominava o ar, misturando-se ao odor de peixe apodrecido nos cais abandonados. As ruas de pedra, geralmente lotadas de mercadores e pescadores, estavam vazias sob a luz cinzenta do início da noite. Até os bares onde marinheiros costumavam cantar até o amanhecer permaneciam com portas trancadas e janelas fechadas. Ele passou por uma praça onde uma fonte seca exibia estátuas de serpentes com cabeças humanas, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Foi ali que notou o homem parado sob o arco de uma loja de instrumentos náuticos, seu rosto escondido por um capuz, mãos enluvadas segurando um telescópio antigo. O estranho o observava com uma intensidade que fez Dante ajustar o passo, fingindo examinar um barril vazio próximo. Quando olhou novamente, o homem havia sumido, deixando apenas o telescópio apoiado na vitrine,
sua lente refletindo um brilho vermelho escuro. Mais adiante, uma taverna com a placa O Corvo Cego balançava a brisa. Lá dentro, o dono limpava copos atrás do balcão, seus olhos evitando os de Dante. O senhor não deveria estar aqui, ele murmurou, servindo uma bebida quente sem ser pedido. Eles estão vigiando as estradas desde que o navio afundou. Dante tocou o artefato sob o casaco, sentindo seu calor residual. Que navio? O homem secou um copo com um pano sujo, a voz baixa. O Serafim. Há 3 luas. Tripulação morta. Carga perdida. Dizem que uma força submersa não deixou nada subir. Um gato preto surgiu de trás do balcão, seus olhos dourados fixos em Dante. O animal roçou em sua perna. Então correu para a porta, parando para olhar para trás como se esperasse que ele seguisse. Do lado de fora, o gato desapareceu em uma viela, deixando Dante diante de um armazém com portas de ferro enferrujadas. O símbolo da gruta estava gravado na entrada, coberto por uma camada de lodo. Ao tocá-lo, o metal rangeu, revelando uma escadaria que descia para a escuridão. Lá embaixo, o ar era denso, com cheiro de alcatrão e algo doce e enjoativo. Lanternas fracas iluminavam paredes cobertas de mapas e diagramas mostrando rotas marítimas que não existiam em nenhum atlas conhecido. No centro da sala, uma mulher de cabelos brancos e óculos de aro grosso examinava um pergaminho, sua mão direita mecânica, feita de engrenagens enferrujadas. Você trouxe o núcleo, ela disse, sem olhar para cima, ou apenas perguntas. Dante desembrulhou o artefato, seu brilho refletindo nas paredes. A mulher ergueu finalmente os olhos, uma mistura de alívio e temor passando por seu rosto. Eles mataram meu irmão por isso, ela sussurrou. Mas você não parece um deles. Antes que Dante pudesse responder, um estrondo sacudiu o armazém. Passos pesados ecoaram acima, e vozes abafadas gritavam ordens em uma língua que ele não reconhecia. A mulher agarrou seu braço, sua mão mecânica apertando com força surpreendente. Eles estão aqui pelo mesmo motivo que você. Corra. E não confie em ninguém que ofereça respostas fáceis. Ela o empurrou para uma passagem lateral, enquanto portas eram arrombadas no andar superior. Dante correu, o artefato pulsando contra seu peito, como um coração acelerado. Na rua, a névoa havia se dissipado, revelando a lua cheia, tingida de vermelho. O gato preto o esperava, agora sentado ao lado de uma figura encapuzada, o mesmo homem da loja. Você não pertence a este lugar, ele disse, a voz familiar e ameaçadora. Devolva o que roubou e talvez sobreviva para ver o amanhã. Dante recuou, a mão no artefato, enquanto o horizonte começava a clarear. A cidade, antes silenciosa, agora parecia viva com sussurros ecoando entre os becos. Ele não sabia quem eram os inimigos ou aliados, mas uma coisa era certa. O tesouro que buscava não era um prêmio, mas uma chave. E alguém já havia girado a primeira fechadura. Dante correu pela margem do rio, o artefato agora quente como brasa sob suas roupas. A figura encapuzada havia desaparecido, mas seus passos ainda ecoavam em sua mente, assim como o olhar da mulher no armazém. Ela mencionara um irmão morto e um núcleo, palavras que se entrelaçavam às visões do artefato. Navios em chamas, a cidade submersa, o nome Serafim. Ao alcançar a ponte de ferro, ele parou ofegante. A água turbulenta abaixo parecia mais escura, como se algo a observasse. Um barco de madeira desgastado estava amarrado a um poste próximo, sua vela rasgada balançando ao vento. Ele entrou, desamarrando a corda com mãos trêmulas. Enquanto remava rio acima, o artefato pulsou, sua luz fraca revelando símbolos nas margens, os mesmos da gruta e do armazém. A correnteza o levou a um lago escondido por rochas, onde uma construção em ruínas emergia da água. Era uma igreja antiga, sua torre desmoronada há séculos. No interior, vitrais quebrados filtravam a luz em padrões que lembravam constelações. No altar, um homem de cabelos grisalhos e olhos fundos o esperava, segurando um livro com capa de couro gasto. Você demorou, disse ele, a voz calma, mas carregada de urgência. Seu avô sabia que este dia chegaria.
O homem abriu o livro, revelando anotações sobre o artefato, o núcleo de Serafim e sua ligação com uma civilização subaquática que usava o metal para controlar o tempo. Eles não morreram, ele continuou. Foram aprisionados entre as marés. O tesouro que buscamos é uma chave e uma armadilha. Antes que Dante respondesse, tiros ecoaram de fora. Homens de capas pretas, rostos cobertos por máscaras de ferro, invadiram o local, armas apontadas. O homem do livro ergueu as mãos, mas um tiro o atingiu no peito, fazendo-o cair sobre o altar. Dante agarrou o artefato, que brilhou intensamente, projetando um raio de luz sobre o lago. A água começou a girar, formando um redemoinho que revelou uma estrutura submarina. A cidade perdida. Vultos esbranquiçados surgiram, movendo-se como sombras líquidas. Os homens mascarados recuaram, gritando em pânico, enquanto a luz do artefato os envolvia. Dante, arrastado pela corrente, viu o rosto do avô em uma visão. Ele também esteve ali séculos atrás, tentando conter o mesmo poder. A cidade submersa era viva, seus muros feitos de conchas e ossos, e no centro, uma esfera cristalina pulsava como um coração. O artefato em suas mãos se fundiu à esfera, liberando uma onda de energia que sacudiu a terra. Quando a luz se dissipou, Dante estava de volta à Ponte de Ferro, a manhã clareando o céu. O artefato havia sumido, mas em seu bolso encontrou um fragmento do cristal, frio e silencioso. Ao longe, a cidade de Verniz despertava, seus habitantes seguindo rotinas como se nada houvesse acontecido. Ele caminhou até o mercado, onde um vendedor abria sua banca. Hoje vai chover, o homem disse, apontando para nuvens no horizonte. Dante assentiu, mas sabia que a tempestade real estava apenas começando. Em seu bolso, o fragmento brilhou suavemente, e ele entendeu. O tesouro nunca fora um fim, mas um elo em uma corrente de escolhas. E cada escolha, por menor que fosse, poderia afundar um mundo ou erguer outro em seu lugar.